Dinheiro não compra felicidade. Você já ouviu isso quantas vezes? Provavelmente centenas. É o mantra favorito de quem nunca teve recursos suficientes para testar se a frase é verdadeira. E sabe o que é mais interessante? Essa moralização da pobreza não surgiu por acidente. É uma ferramenta psicológica que mantém milhões conformados com a escassez. Maquiavel entendia perfeitamente esse jogo. Ele observou como os poderosos sempre incentivaram os fracos a valorizarem virtudes que os mantinham fracos. Seja humilde. Não cobice riquezas. A bondade é sua própria recompensa. Discursos lindos que funcionam como anestesia moral, enquanto outros acumulam poder e recursos sem culpa. A verdade que ninguém tem coragem de te dizer é brutal. Enquanto você repete esses mantras reconfortantes, acreditando que sua bondade eventualmente será recompensada, pessoas mais estratégicas estão construindo impérios em cima da sua ingenuidade. Elas não são necessariamente más, apenas entenderam algo que você foi ensinado a rejeitar. Prosperidade não é acidente moral, é consequência de inteligência aplicada. Você foi condicionado a acreditar que pensar estrategicamente sobre dinheiro é ganância, que proteger seus recursos é egoísmo, que priorizar seu crescimento financeiro é falta de humanidade. E enquanto você carrega essa culpa paralisante, continua preso em ciclos de escassez, orgulhoso de sua pureza, mas incapaz de pagar as próprias contas. Este vídeo vai desconstruir essas mentiras confortáveis. Vai mostrar por que bondade sem estratégia é apenas vulnerabilidade disfarçada. Por que trabalhar duro sem pensar taticamente garante mediocridade? Por que ser gente boa, financeiramente, significa, na prática, ser explorado sistematicamente? Prepare-se para confrontar ilusões que você talvez prefira manter intactas. Porque entender o que realmente separa quem enriquece de quem apenas sobrevive exige olhar realidade sem os filtros moralizantes que te ensinaram a usar. Desde criança, fomos programados para acreditar que bondade incondicional gera recompensas automáticas. Nos ensinaram que fazer o bem sem olhar a quem é nobre, que generosidade cega é virtude, que dizer não é egoísmo. Essa educação sentimental nos transformou em presas fáceis num mundo governado por predadores econômicos. A observação é direta. Pessoas agem prioritariamente por interesse próprio, não por gratidão. Aqueles que dependem apenas da bondade dos outros para prosperar, invariavelmente fracassam. Bondade sem estratégia é vulnerabilidade disfarçada de moral. A sociedade criou um sistema perverso onde ser bonzinho financeiramente significa ser explorado. Você empresta dinheiro para não parecer mesquinho e nunca mais vê aquela quantia. Trabalha além do horário sem cobrar porque não quer criar conflito. Aceita propostas ruins porque teme perder oportunidades. Emprestei uma quantia significativa para um amigo que jurou devolver em 3 meses. Passaram-se 2 anos. Ele comprou carro novo, viajou, mas sempre tinha desculpas criativas. Quando finalmente cobrei com firmeza, eu virei o vilão. Ele esperava que minha amizade fosse mais importante que meu dinheiro. Essa é a armadilha. Transformam sua frouxidão em obrigação moral. Confundimos prudência financeira com falta de caráter. Proteger recursos é avareza. Negociar melhores condições é ganância. Priorizar crescimento econômico vira individualismo tóxico. Essas inversões semânticas mantêm milhões aprisionados na pobreza, orgulhosos de sua pureza, enquanto não conseguem pagar contas. Decisões monetárias exigem racionalidade estratégica. Quem permite que afeto determine investimentos, que culpa bloqueie cobranças, que necessidade de aprovação dite acordos comerciais, inevitavelmente empobrece. Mas se você realmente quer sair dessa armadilha, se está disposto a confrontar essas verdades desconfortáveis até o final, deixa o like neste vídeo agora. Esse gesto simples me mostra que você está comprometido com sua transformação financeira. E continue assistindo, porque o que vem a seguir vai revelar exatamente como aplicar esses princípios na prática.
Compreender a armadilha é apenas o primeiro passo. Agora precisamos desmontar, peça por peça, os mecanismos que transformam ingenuidade em escassez. E isso começa repensando completamente como você se relaciona com pessoas e recursos. Favores devem ser investimentos, não caridades aleatórias. Cada gesto generoso precisa passar por um filtro racional. Essa ação fortalece minha posição ou apenas satisfaz minha necessidade de aprovação? Pessoas estratégicas ajudam seletivamente, escolhendo aliados que retribuem valor, não parasitas que apenas consomem recursos. Generosidade inteligente cria redes de reciprocidade. Generosidade burra cria dependentes eternos. Quando você distribui atenção, tempo e dinheiro indiscriminadamente, sinaliza que seu valor é baixo. Paradoxalmente, quanto mais você doa sem critério, menos as pessoas valorizam o que recebem. Construindo meu primeiro negócio, aceitava qualquer cliente por desespero de provar que era acessível. Clientes ruins consumiam energia desproporcional, pagavam atrasado, reclamavam constantemente. Quando estabeleci critérios rígidos de seleção, os clientes bons apareceram. Eles respeitavam limites porque limites comunicam valor. Mas aqui está o núcleo da questão. Dinheiro amplifica padrões emocionais. Se você é impulsivo emocionalmente, será impulsivo financeiramente. Se precisa de validação externa, gastará para impressionar. Se evita conflito, aceitará condições desfavoráveis. Dominar emoções é pré-requisito para dominar recursos. Pessoas presas na pobreza tomam decisões monetárias a partir de estados emocionais temporários. Compram quando ansiosos, emprestam quando sentem culpa, investem em euforia, vendem dominados pelo medo. Essa montanha-russa emocional destrói patrimônios sistematicamente. Passei anos sendo manipulado em negociações. Vendedores usavam urgência fabricada, patrões exploravam lealdade, parceiros apelavam para a amizade querendo vantagem contratual. Só prosperei desenvolvendo impermeabilidade emocional durante transações. Separei relação pessoal de relação comercial. Negócios viraram equações, não dramas. Isso exige desenvolver regulação emocional consciente. Você sente empatia, mas não permite que a empatia determine ações financeiras prejudiciais. Reconhece manipulação emocional e neutraliza com lógica fria. Mantém serenidade quando outros usam pressão ou vitimização para extrair recursos. E existe uma habilidade que sintetiza tudo: recusar sem culpa. Toda fortuna é construída sobre nãos estratégicos. Não para projetos ruins. Não para sociedades arriscadas. Não para gastos desnecessários. Não para pessoas que drenam energia. A maioria teme dizer não porque confunde recusa com rejeição pessoal. Desenvolvemos associação entre negar pedidos e causar dor, entre estabelecer limites e ser cruel. Essa distorção nos transforma em alvos de exploradores que identificam facilmente quem não sabe recusar. 3 verdades sobre dizer não. Primeiro, o desconforto momentâneo de quem recebe a recusa é problema dessa pessoa, não seu. Segundo, quem se ofende com limites saudáveis revelou interesse exploratório não genuíno. Terceiro, oportunidades reais respeitam tempo de análise. Pressão por urgência é bandeira vermelha. Cada sim mal planejado consome tempo, dinheiro e energia mental simultaneamente. Cada não estratégico preserva capital para investimentos que realmente importam. Pessoas ricas desenvolveram capacidade de recusar 90% das propostas para concentrar recursos nos 10% que geram retorno. Agora, seus nãos precisam construir algo tão valioso quanto protegem. Uma imagem que atrai as oportunidades certas. Reputação determina quais oportunidades chegam até você. Quais pessoas querem associação. Quanto cobram ou pagam por seus serviços. É ativo invisível que gera retornos tangíveis. Mas reputação estratégica não é popularidade. É credibilidade em entregar valor, confiabilidade em cumprir acordos, firmeza em defender interesses. Construir reputação exige consistência em competência técnica, integridade contratual e força negocial.
Você precisa ser excepcionalmente bom no que faz. Quando promete, entrega. Quando assina contrato, cumpre. E não aceita condições humilhantes por desespero. Respeito vem de quem se respeita primeiro. Passei anos recusando projetos bem pagos que conflitavam com minha marca. Neguei propostas que exigiam comprometer qualidade. Inicialmente pareceu loucura recusar dinheiro, mas cada recusa comunicava padrão elevado. Gradualmente, apenas clientes que valorizavam excelência me procuravam e pagavam melhor. Com quem você é visto importa tanto quanto o que você faz. Associar-se com pessoas de baixo calibre contamina sua imagem por proximidade. Escolha aliados criteriosamente porque julgamos pessoas pela qualidade de quem as cerca. Mas reputação sólida sem coragem para usá-la é desperdício. Chega o momento onde você precisa apostar em si mesmo. Existe diferença abismal entre coragem estratégica e temeridade suicida. Fortunas favorecem quem age decisivamente quando oportunidade e preparação se encontram, não quem hesita eternamente ou quem pula sem olhar. Pessoas presas na pobreza oscilam entre paralisia por medo e impulso por desespero. Ambos destroem riqueza. Paralisia faz você perder janelas de oportunidade por análise infinita. Impulso faz você investir em esquemas fraudulentos por pressa. Prosperidade está na terceira via. Decisão rápida após análise suficiente. Risco calculado exige informação adequada, cenário alternativo e capital perdível. Você pesquisa minimamente antes de investir. Planeja saídas para se der errado. E nunca arrisca capital que precisa para a sobrevivência. Apostas inteligentes usam recursos excedentes. Coragem financeira não é ausência de medo, mas ação, apesar dele após preparação adequada. É investir em si mesmo quando todos dizem que é tarde. É mudar de carreira quando os números mostram potencial. É começar negócio após planejar cuidadosamente, não no impulso desesperado. E todo risco calculado tem um objetivo final que transcende acumulação, liberdade verdadeira. Dependência econômica é escravidão disfarçada de relacionamento. Quem depende financeiramente de outros não tem liberdade real, apenas tolerância temporária. Autonomia financeira significa capacidade de sustentar-se sem subordinação humilhante. É ter recursos para recusar condições abusivas, sair de relacionamentos tóxicos, mudar de emprego quando explorado. Pessoas estrategicamente inteligentes constroem múltiplas fontes de renda, não por ganância, mas por segurança. Desenvolva habilidades vendáveis, criativos passivos, estabeleça redes profissionais. Quanto mais opções você tem, menos vulnerável se torna. Autonomia também significa reserva financeira robusta. Ter 6 meses de despesas guardadas não é paranoia, é preparação estratégica. É diferença entre aceitar condições ruins por desespero e poder negociar de posição forte. Porém, autonomia e risco sem fundação colapsam rapidamente. Existe um elemento invisível sustentando tudo. Toda estrutura financeira sólida repousa sobre disciplina. Virtudes chamativas como coragem são inúteis sem sustentação de hábitos consistentes. Riqueza não vem de decisões heróicas ocasionais, mas de escolhas corretas repetidas milhares de vezes. Disciplina financeira opera em controle de gastos, consistência de investimentos e resistência a tentações. Você gasta sistematicamente menos do que ganha, criando margem para a acumulação. Investe regularmente, mesmo quando parece não fazer diferença. Resiste a impulsos de consumo que prometem satisfação imediata, mas comprometem segurança futura. O desafio é que resultados aparecem lentamente enquanto tentações são imediatas. Precisamos reprogramar associações, criando satisfação em hábitos saudáveis. Celebrar não o que você comprou, mas o que não comprou e investiu. Disciplina não é sofrimento permanente, mas troca inteligente. Você aceita desconforto menor hoje para evitar desespero maior amanhã. Recusa prazer momentâneo para garantir segurança duradoura. Com o tempo, disciplina se torna identidade.
E disciplina consistente revela padrões que a maioria não percebe. Resta dominar uma última habilidade: saber quando agir. Mesmo a ação executada em momento errado fracassa, mas no momento certo revoluciona. Entender ciclos, tendências e momentos oportunos separa quem prospera de quem apenas trabalha duro sem resultados. Leitura de ambiente exige perceber tendências antes de virarem óbvias, identificar nichos desvalorizados e reconhecer mudanças estruturais. Primeiros a perceber tendências capturam valor máximo. Quem entra quando todos já viram divide lucros mínimos. Não estou falando de especulação selvagem, mas observação atenta. Quando certa tecnologia começa penetrando o mercado, quais profissões ganharão valor? Quando o comportamento social se transforma, quais negócios se tornam obsoletos? Essas perguntas não exigem bola de cristal, mas atenção aos sinais que a maioria ignora. Timing também envolve paciência estratégica. Saber esperar condições favoráveis em vez de forçar ação em ambiente hostil. Às vezes, melhor movimento é não mover, não investir sob pressão, não vender em pânico, não comprar em euforia. Mercados recompensam quem controla impulsos e age quando razão, não emoção, indica. Você pode fechar este vídeo, concordar com tudo, sentir motivação temporária e amanhã retornar exatamente aos mesmos padrões que mantêm você preso. Ou pode reconhecer verdade desconfortável. Sua situação financeira atual é consequência direta de suas escolhas passadas, disfarçadas de circunstâncias. A realidade é esta: prosperidade não é sorte, conexões ou nascer privilegiado. Esses fatores ajudam, mas não determinam. Prosperidade é resultado de inteligência aplicada consistentemente sobre recursos, tempo e relacionamentos. Você será explorado enquanto confundir bondade com fraqueza. Permanecerá pobre enquanto permitir que emoções ditem decisões financeiras. Ficará vulnerável enquanto depender de aprovação externa. Continuará estagnado enquanto disciplina for esforço ocasional, não estilo de vida. Mas se você escolher o caminho da inteligência estratégica, não da crueldade, sua vida mudará progressivamente. Você começará observando onde desperdiça recursos por necessidade de validação. Identificará pessoas que consomem sua energia sem retribuir valor. Reconhecerá padrões emocionais que sabotam decisões financeiras. Então, gradualmente, implementará mudanças. Dirá não primeiro pequeno, depois maiores. Estabelecerá limites desconfortáveis que comunicam valor. Investirá em habilidades que aumentam a autonomia. Construirá reputação através de competência. Desenvolverá disciplina até ela se tornar identidade. Os primeiros meses serão difíceis. Pessoas acostumadas a explorar sua bondade se ofenderão. Amigos parasitas desaparecerão. Você sentirá culpa, medo, solidão. Esse desconforto é sinal de crescimento. Borboleta só voa depois de destruir casulo. Com o tempo, percebe mudanças. Oportunidades melhores aparecem porque sua reputação melhorou. Pessoas de calibre superior se aproximam. Recursos financeiros crescem porque disciplina gera acumulação. Confiança aumenta porque autonomia reduz dependência. O mundo não muda para acomodar suas fragilidades. Ou você desenvolve força necessária para prosperar nas condições reais, ou permanece reclamando de como condições deveriam ser diferentes. Primeira postura gera poder. Segunda, gera impotência. A escolha nunca foi entre ser bom ou ser rico. Foi entre ser ingênuo ou ser estratégico. Entre permitir que mundo use você ou aprender regras do jogo. Entre manter conforto de vitimização ou assumir desconforto de responsabilidade total. Seja esperto ou morra pobre, não é ameaça, é observação estatística. Pessoas que não desenvolvem inteligência financeira, que não controlam emoções, que não estabelecem limites, estatisticamente permanecem em escassez. Não por destino, mas por escolha inconsciente repetida diariamente. Você tem todas as informações necessárias agora. Conhece princípios, entende psicologia,
Reconhece armadilhas. Resta apenas decidir. Continuar confortável na narrativa de vítima das circunstâncias ou aceitar desconforto de arquiteto do próprio destino. A decisão nunca foi do destino, das circunstâncias ou da sorte. Sempre foi sua. E continua sendo. Espero que você mude sua atitude. Até o próximo vídeo.